Oi, queridos alunos do sexto ano. Nessa aula de número 19, a última aula do semestre, a gente vai falar do solo, a sua degradação, né? Então, as coisas que a gente não deve fazer, né? Porque a gente não deve degradar o solo, e também como conservar o solo, né? Isso sim a gente tem que aprender e, quando possível, fazer, né? Porque o solo, como a gente vai ver no decorrer dessa aula, é muito importante para a manutenção da vida de nós, seres humanos, e a vida de todos os outros seres vivos aqui da Terra. Enfim, vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, qual é a composição do solo? O solo tem uma parte orgânica, uma parte inorgânica. A parte inorgânica lá do solo, a parte orgânica lá do solo, são os diversos organismos vivos que vivem ali no solo, né? Esses organismos vivos são muito importantes para um solo saudável. E quem são esses organismos vivos? A gente tem as minhocas, além das minhocas, nós temos vermes que a gente chama de vermes nematódios, e essas minhocas e esses vermes nematódios se deslocando no solo, eles deixam o solo mais fofo, né? Mais aerado, ou seja, com ar lá no solo. É importante isso, né? Para as raízes respirarem, né? Outros organismos vivos são os micróbios, né? Ou seja, os micro-organismos. Os micro-organismos que são muito importantes porque eles são decompositores, ou seja, eles transformam a matéria orgânica morta em sais minerais que são nutrientes para as plantas, e as plantas vão tirar esses sais minerais do solo por via de suas raízes, ok? Além dos organismos vivos, também nós temos a matéria em decomposição. Essa matéria em decomposição que a gente chama de humus, né? A terra preta. Então, esse humus essa matéria em decomposição, esse humus é justamente o que os micro-organismos decompositores, ou seja, fungos, bactérias, vão pegar e transformar em sais minerais no solo, ok? Beleza? Professor, e qual é a matéria inorgânica? Qual é a parte inorgânica do solo, né? Os sais minerais que está lá no solo, ok? Sais minerais que vêm justamente da decomposição do humus. Esses sais minerais são os nutrientes para a planta crescer, se desenvolver e produzir os seus frutos, né? O ar e o solo aerado é importante. Quanto mais as minhoquinhas se movem para deixar o solo fofo, mais aerado ele vai ser. E também a água, né? A água, sem sombra de dúvida, a planta, para fazer fotossíntese e produzir a matéria orgânica para a gente, precisa de água. Vamos avançar, então a gente já viu os componentes do solo. O solo, portanto, tem uma porção orgânica, uma porção inorgânica, e ambos muito importantes, e um depende do outro, inclusive. Ok? Vamos para o próximo. Professor, e como o solo sustenta a vida? O solo, como eu disse, o solo é muito importante, porque alimenta os alimentos que a gente consome, os alimentos que os outros animais consomem, vêm das plantinhas. Estou falando dos animais de terra firme, lógico, né? E as plantinhas só conseguem produzir esse alimento graças ao solo. Então, como isso acontece? É porque o solo fornece sais minerais e água às plantinhas, né? Então, as plantinhas vão tirar do solo, via suas raízes, né? Através de suas raízes, os sais minerais do solo, vai tirar do solo a água. E esses sais minerais e essa água vai ser a matéria-prima para, através da fotossíntese, as plantinhas produzirem a matéria orgânica, ou seja, o alimento que vai servir para mim e para outros animais de terra firme, ok? Porque os animais aquáticos dependem mais das algas, que também fazem fotossíntese, né? Como o solo sustenta a vida também, a gente pode destacar porque ele recebe a matéria orgânica morta e decompõe essa matéria orgânica morta. Então, as plantinhas tiram do solo os sais minerais, as plantinhas tiram do solo a água, fazem fotossíntese e produzem alimento, produzem matéria orgânica. Mas
esses sais minerais têm que ser devolvidos ao solo, né? Não pode só tirar sais minerais do solo, tem que devolvê-los. Então, quando a plantinha morre ou quando outros animais morrem, eles lá no solo vão ser decompostos pelos micro-organismos que eu falei no slide passado e vão se transformar em sais minerais, devolvendo os sais minerais para o solo e de tal forma que depois podem ser reutilizados pelas plantinhas. Então, o solo mantém a vida porque fornece os sais minerais, fornece a água, mas também mantém a vida porque também consegue decompor a matéria orgânica morta, os seres vivos mortos, e trazer de volta para ele sais minerais para compensar o que está sendo retirado. E tudo fica em equilíbrio, ok? Professor, e a formação do solo? A formação do solo começa a partir de uma rocha. Então, nós temos ali uma rocha, e a rocha, a partir da degradação dessa rocha, do desgaste da rocha. Mas como é que essa rocha é desgastada? Ela é desgastada por conta do intemperismo. O intemperismo físico, ou seja, variações de temperatura, de dia muito quente, de noite muito frio, por exemplo, né? Também o intemperismo, outro exemplo de intemperismo físico, por exemplo, lá na rocha tem água e em alguns locais do planeta, em algum tempo do ano, né? Um período do ano, inverno muito rigoroso, essa água congela e a água congelada tem mais volume e esse gelo vai quebrando a rocha, ok? Então isso é intemperismo físico, né? Mudanças de temperatura, mudanças de estado físico da água, ok? Nós também temos intemperismo químico, por exemplo, variação de pH, ou seja, o ambiente fica ácido, fica básico, e aí vai também desgastando a rocha. Também o intemperismo biológico, nós temos raízes de plantas que vão ali entrando e fracionando a rocha, ok? Nós também temos outros seres vivos que são chamados de líquens, que vão tirando os sais minerais da rocha, de tal forma que tudo isso acontecendo, né, todo esse intemperismo físico, químico e biológico, não de uma hora para outra, mas no decorrer de muito tempo, vai aos poucos fracionando a rocha e transformando essa rocha em um solo, ok? Eu trouxe uma imagem para você mais ou menos imaginar. Então eu tenho aqui a rocha está sendo degradada de tal forma, por conta do intemperismo, de tal forma a formar um solo. É assim que acontece. Vamos para o próximo slide. Então, galera, o uso do solo, como é que a gente pode usá-lo, né? O solo pode ser usado, né, na criação de animais, lógico, né? Então, ali a gente leva o gado para o pastoreio, né? E o gado vai pastar justamente as plantinhas, e aquelas plantinhas estão ali porque o solo está mantendo aquelas plantinhas. Então, o solo fornece os nutrientes para ter o capim, né? E o capim vai ser a alimentação do gado que a gente vai comer. Então, o solo propicia a gente a possibilidade da criação de animais. O solo propicia a gente também a agricultura, né? A gente planta as coisas e consegue plantar as coisas porque tem solo, né, para a gente plantar, né? Um solo ali fértil, lógico, né? E também para o extrativismo mineral, mas também o extrativismo vegetal, quando você vai numa floresta e tira coisas daquela floresta, né? Extrativismo vegetal. E aquela floresta só existe porque o solo está mantendo aquela floresta, ok? Então veja a importância do solo, veja a importância da gente manter o solo, um solo saudável, né? Um solo fértil para a gente ter a nossa alimentação, tanto porque esse solo vai manter a vida dos animais e também vai permitir a plantação de cultivares que são servir de alimento para a gente, ok? Vamos para o próximo slide. Por isso que a gente tem que evitar a degradação do solo. A degradação do solo é por conta da erosão. E a erosão, quais são os motivos da erosão? A erosão, primeiro a gente começa o que é erosão, né? A perda dos minerais
e da matéria orgânica lá da superfície do solo. Então, lá na superfície do solo, lá na parte, ali na interface entre o solo e o ar, né, aquela partezinha, então vai perdendo os minerais daquela parte mais superficial do solo, vai perdendo a matéria orgânica daquela parte mais superficial, você vai perdendo humus, né? Então esse solo vai ficar um solo infértil, improdutivo, não vai prestar mais para nada, né? Então provocado é o que provoca essa erosão, provocada pela ação de ventos, ação da chuva, né? Mas lógico que o vento e a chuva só causa erosão por conta de algumas modificações que o homem faz no solo, né? Então, ou seja, ocorre pela falta de uma cobertura vegetal. Então, o solo tem a cobertura vegetal, é para tê-la. Mas o homem pega e tira essa cobertura vegetal, desmata, né? Deixa o solo desnudo. Então, esse solo desmatado, desnudo, sem cobertura vegetal, é justamente ele que está sujeito à ação do vento, né? Levando os minerais e a ação da chuva, fazendo um fenômeno chamado de lixiviação. A chuva passa e vai lixiviar, levar sais minerais, levar matéria orgânica lá da superfície do solo, porque o solo está sem cobertura vegetal, porque o homem tirou, extraiu essa cobertura vegetal. Então, quais são as consequências de tudo isso? Temos os deslizamentos, quando a gente tem, por exemplo, uma encosta de um morro. Uma encosta do morro é para ter a cobertura vegetal. A cobertura vegetal é que permite que todo aquele solo da encosta do morro fique ali sedimentado. Você tira a cobertura vegetal, aí o que acontece? A água passa e vai lixiviar toda aquela encosta, causando deslizamentos, né? No Rio de Janeiro aconteceu alguns, né? E que levou a uns 5 anos, levou inclusive à morte de pessoas, soterramento de casas. Lá em São Paulo também, quando tem as chuvas, a gente sempre vê esse negócio dos morros sendo deslizamentos de morro, cobrindo casas, e as pessoas morrem justamente por falta da cobertura vegetal, ok? Assoreamento. Que é assoreamento? Quando acontece a lixiviação, ou seja, quando a água passa levando os minerais, o humus, isso vai ser arrastado até o rio. Então o rio vai ficando cada vez mais raso, porque vai ganhando muita matéria. É o que a gente chama de assoreamento do rio, né? Não é bom, o rio acaba morrendo, né? E também a desertificação, ou seja, o solo fica tão pobre a ponto de ficar que nem o solo de um deserto e, consequentemente, perde a sua capacidade de produzir alimento para a gente, né? E a gente sabe que ter solo fértil é importante para alimentar a gente. Tanta gente no planeta que já passa fome, né? Imagine se a gente perder ainda mais solos férteis e ainda mais a capacidade de produzir alimento. Isso é preocupante. Vamos para o próximo slide. A degradação do solo, né? Então, a degradação do solo, que é mais um problema que a gente tem que evitar, né? Pode ser por contaminação. A gente pode contaminar esse solo. A gente falou no slide passado o mau uso do solo, que não é bom, né? O mau uso do solo leva o solo a ficar infértil. E agora a gente vai falar da degradação do solo, que é por conta da contaminação. Na zona rural, a contaminação pode ser por excesso de agrotóxicos, ok? Por excesso de fertilizantes. Tudo isso acaba degradando o solo e também os corpos d'água ali por perto, né? E na zona urbana, logicamente, que a degradação do solo, ou a contaminação do solo, é por lixos, né? Lá nos lixões, né? A céu aberto. Os lixões produzem um líquido escurecido, né? Altamente infectante, que a gente chama de chorume. Os esgotos, né? Que a gente chama de efluentes domésticos, né? Os resíduos industriais também, né? Na cidade, na zona urbana tem indústrias, as indústrias produzem muitos resíduos tóxicos e uma empresa sem responsabilidade ambiental acaba levando esses resíduos para o meio ambiente, degradando
contaminando os solos. E aí esses solos dessa forma ficam sem serventia para a produção de alimentos para nós, seres humanos, ok? A compactação do solo, os veículos passando ali por aquele solo e vai compactando o solo muito compactado, ele não permite a infiltração da água, né? E aí não permite a aeração, e acaba sendo um solo que a longo prazo vai ser um solo degradado, impróprio para a produção de alimento, ok? E as queimadas são muito criminosas, né? Muita gente pensa que dá certo, você pega a plantação, aí a plantação anterior, você queima o mato, né? Então você pega um solo, aí o solo está coberto de mato, aí você queima tudo aquilo ali para começar uma plantação. Isso é muito ruim, porque quando você queima aquele ambiente cheio de mato para começar uma plantação, aquele fogo vai fazendo com que a água do solo evapore, o fogo vai matando os micro-organismos decompositores, e sem falar que o fogo pode se alastrar para outros locais, inclusive para a floresta, e de forma descontrolada queimar hectares e hectares de floresta. Então isso não é bom. Agora vamos para o último slide. Então agora, como conservar o solo? Ah, isso é importante, né? Então, a manutenção de uma cobertura vegetal. Então, como conservar o solo? Primeira coisa que eu posso falar para vocês é manutenção de uma cobertura vegetal, porque a manutenção de uma cobertura vegetal, ou seja, evitar o solo desnudo, desprotegido, como a gente falou nos slides anteriores, é uma forma de evitar a erosão do solo, ok? Então, manutenção de uma cobertura vegetal. E também ter técnicas adequadas de plantio. Técnicas de plantio que, ao você fazê-las, você não vai... É sustentável, ou seja, você pode fazê-las várias e várias vezes. Você sempre vai ter um solo fértil e propício para plantio, ok? Uma forma sustentável. Então, quais são essas formas adequadas, portanto sustentáveis, né? O plantio direto é você pegar ali, capinar, deixar o capim ali mesmo, né? Não tocar fogo, e você plantar, porque aquele capim vai ser decomposto e vai se transformar em sais minerais do solo. Então, ou seja, você está enriquecendo o solo em vez de empobrecê-lo queimando. Então, plantio direto, você capina, deixa o capim ali mesmo para ser decomposto e planta, ok? E aquele capim já vai se transformar em humus e depois em sais minerais, ok? Adubação verde. O que é adubação verde? É você plantar ao mesmo tempo dois tipos de plantas, né? Você planta um tipo de vegetação que tira aquele nutriente do solo e ao mesmo tempo planta outra vegetação que vai repor aquele nutriente do solo. Aqui no interior, na região de Picos, no Nordeste, o pessoal gosta muito de fazer o seguinte: milho e feijão junto. Isso é muito interessante porque mesmo que o agricultor não saiba, mas ele está fazendo um plantio correto, que a gente chama de adubação verde. Por quê? Enquanto o milho tira os sais minerais do solo, sais minerais nitrogenados que a gente chama, o feijão vai repor esses sais minerais nitrogenados no solo. Então eu não preciso estar colocando adubo, né? Adubos químicos, porque a própria natureza faz tudo isso. O milho vai tirando os sais nitrogenados do solo, enquanto o feijão vai repondo esses sais nitrogenados no solo, ok? Porque lá na raiz do feijão tem bactérias chamadas de Rhizobium que fazem isso, mas isso aí é outra história. Pessoal, plantio em nível. Plantio em nível é muito interessante porque dá para você utilizar, né, as encostas de morro para você produzir e evita aqueles deslizamentos. Então é muito interessante, ok? E rotação de cultura. Rotação de cultura é você fazer plantação, depois substituir por outra plantação, depois voltar para aquela primeira, né? Isso é interessante para soja, aí depois planta milho, depois volta para a soja. É interessante porque cada vegetação utiliza um tipo de nutriente do solo com mais intensidade.
Então, se você fizer sempre o mesmo plantio, aquele nutriente do solo vai ficar tão escasso que o solo não vai prestar mais para plantios. Então, quando você faz rotação de cultura, o que é que você faz? Você planta uma coisa e aquela coisa utiliza um nutriente do solo prioritariamente. Aí depois, na próxima plantação, você vai plantar outra coisa que vai repor aquele sal mineral que a primeira cultura tirou e vai utilizar outro com mais intensidade, né? Aí quando você volta para a primeira cultura já vai ter no solo reposto aquilo que ele quer e ele vai repor aquilo que a outra cultura tirou. Então dessa forma você vai fazendo várias e várias plantações e o solo sempre vai ficar um solo fértil, ok? Então porque um vai compensando o que o outro tirou, ok? Então muito interessante a rotação de cultura. Então pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês e tchau, até nosso próximo encontro.